Desde 1º de julho está proibida a comercialização de lâmpadas incandescentes de uso doméstico em todo o país. Elas causam um impacto negativo no meio ambiente e devem ser substituídas por produtos fluorescentes ou LEDs, que produzem maior luminosidade e gastam menos energia. Veja no TV em Revista, que começa agora. Segundo o Inmetro, a regulamentação visa elevar a participação no mercado de tecnologias com maior eficiência, de acordo com o plano de metas estabelecido pelos Ministérios de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia e Indústria e Comércio. As lâmpadas fluorescentes, compactas e de LED consomem menos energia que as incandescentes. Hoje nós temos no mercado outras lâmpadas, com outras tecnologias que são mais eficientes e que duram mais, Então, por exemplo, nós temos hoje a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente compacta, que ela tem um tempo de vida 6.000 vezes maior, A eficiência energética também 4 vezes melhor do que uma incandescente. Então o consumidor ganha na conta de luz. As lâmpadas LED é uma tecnologia de ponta, E temos lâmpadas LED que pode durar até 25.000 horas, enquanto que uma lâmpada incandescente, em média, não chegava a 1.000 horas. Desde o dia 1º de julho deste ano, estão proibidas a comercialização e venda de lâmpadas incandescentes de uso doméstico. Quem desrespeitar a legislação estará sujeito a multa e apreensão do produto. A medida não vale para o uso de lâmpadas incandescentes decorativas. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, é o órgão que tem como finalidade proteger o consumidor e fiscalizar produtos. Já existe essa fiscalização rotineiramente, Mas é claro que com a entrada desse prazo que extinguiu praticamente a venda de lâmpadas incandescentes, nós temos um foco maior nesse período com relação a esse produto. O estabelecimento que não tirar o produto de circulação será autuado. Os valores da multa valem para primários e com apresentação de defesa, podendo dobrar na reincidência. As lâmpadas, se encontradas, elas são apreendidas, Então o comércio ela perde o produto e o comerciante ele é multado. E essas multas elas podem variar de 100 até R$1,5 milhão. Quem desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço da ouvidoria do IPEM em São Paulo, pelo telefone 0800 013 0522. Já estão em vigor também as novas regras da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que determinam mais rigor na hora da vistoria de bagagens de mão nos aeroportos brasileiros. As normas de inspeção visam a segurança e valem para todos os voos domésticos e internacionais. Os passageiros, ao embarcar em voos nacionais, passam agora por regras que já valiam para os voos internacionais. Depois do check-in eletrônico e do despacho da bagagem de grande volume, será a vez da vistoria das bagagens de mão, que, embora seja aleatória, têm sido intensificadas. Eu tive que tirar o sapato no aeroporto, Também, eles me levaram na salinha lá, me revistaram, meu filho ficou perguntando por que era. A revista pode ser física ou por meio de raio-x. O mesmo acontece com aparelhos eletrônicos, em especial os notebooks, que devem ser colocados em bandejas separadas. Por isso, a orientação é que já na fila os passageiros retirem estes objetos das malas. De maneira geral, a medida tem sido bem aceita pelos passageiros. Muito bom, Se é para segurança, é muito bom. Importante com certeza. Agora, o problema é se vai ser feito de uma maneira organizada, Se não vai atrasar a gente que já chega correndo, que nem eu. A orientação da ANAC é para chegar aos aeroportos com antecedência mínima de 1 hora para os voos domésticos e de 2 horas para os embarques internacionais. Eu viajo muito pelo mundo e nos voos domésticos onde eu viajo eu não vejo essa dificuldade toda. Honestamente não vejo. Agora, por uma questão de segurança, levando em consideração a época que nós estamos vivendo, eu acho que é recomendável que haja um reforço. O projeto de lei do Legislativo Paulista quer obrigar fabricantes de medicamentos de uso contínuo a fornecer embalagens com quantidade necessária para no mínimo 30 dias. Isso porque a quantidade que vem nas embalagens, em muitos casos, não corresponde ao pedido dos médicos. A farmacinha da Dona Regina tem remédios para várias doenças, todos receitados pelos médicos, de uso contínuo, ou seja, para serem usados sem interrupções. Tem diabetes, pressão alta, colesterol,
e tomo para o estômago, porque o estômago não aguenta tanto medicamento, né? Esse remédio serve para o controle da pressão e tem que ser tomado todos os dias. Só que a caixinha vem com apenas 20 comprimidos. O que a dona Regina tem que fazer? Comprar 2 embalagens para ter o medicamento para 1 mês ou 3 embalagens para 2 meses. Todos os dias eu tomo 2 para o diabetes, 1 para o estômago de manhã, tomo 1 Lasix, tomo 1 de manhã e outro à noite, do cloridrato de L-tiazem. Aqui o rosuvastatina eu tomo 1 à noite, este eu tomo 1 de manhã, e este jardinense eu tomo também 1 de manhã, 1 à hora do almoço. O remédio para diabetes tem que ser tomado de manhã e à noite, só que a caixa vem com 56 comprimidos e só dá para 28 dias. Ela tem que comprar outra caixa para completar o mês. E depois, quando chega no fim do mês, está faltando já 2, está faltando 4. Aí na outra caixa falta 6, vai assim. A interrupção dos remédios pode comprometer a eficácia do tratamento. E por pouco, dona Regina não ficou sem tomar um comprimido que tinha acabado e ela não percebeu. Acontece que às vezes eu esqueço. Quando eu vou pensar que tenho, eu não tenho. Por isso é que eu tenho que comprar sempre um pouquinho mais destes assim. Porque estes tem 30, chega ao fim do mês, o 28, quando chega perto do 28, já não tem. Por acaso, este mês, quando chegou no final do mês, eu não tinha. Aí eu tive que correr na farmácia comprar, porque eu tinha que tomar às 10 horas. Um projeto de lei apresentado pelo deputado professor Auriel do PT quer resolver o problema da dona Regina e de tantos outros pacientes. A proposta obriga a fabricação de remédios de uso contínuo com a quantidade necessária para 30 dias. Tá certo que vai subir um pouquinho mais caro a caixa, mas tem mais 2. Assim a gente tem que comprar 2 antes do fim do mês. A oferta de remédios fracionados nas farmácias seria uma solução. Os pacientes comprariam os medicamentos na quantidade receitada pelos médicos, nem a menos para não faltar na farmacinha da dona Regina e nem a mais para não ficarem guardados até perderem a validade. Em 2006, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o comércio de remédios a granel, mas a resolução da Anvisa não é obrigatória. A Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, defende o fracionamento e também o projeto de lei do deputado professor Auriel, que obriga a fabricação de remédios de uso contínuo com a quantidade necessária para 30 dias. Financeiramente, é importante que o consumidor possa ter essa opção e também possa se planejar, se programar, já que ele vai depender dessa medicação. É importante nesse projeto de lei que seja interpretado de forma que seja comercializado um mínimo de 30, para que também não haja prejuízo do consumidor nos medicamentos que já são comercializados com 60 comprimidos, por exemplo. Esse projeto de lei é muito interessante ao consumidor, financeiramente falando, e também é importante que seja deixado claro que esse valor de 30 é um mínimo, deve ser estabelecido como um mínimo em função de alguns medicamentos já serem comercializados com 60 comprimidos, por exemplo, e é importante que a Secretaria Estadual da Saúde também exija isso, né, junto aos fornecedores. Quando o assunto é o uso de medicamentos, a orientação para crianças e adolescentes é redobrar os cuidados. Principalmente nas escolas. Muitos alunos acabam recebendo tratamento com remédios enquanto deveriam passar por terapias comportamentais. Para debater um tema tão polêmico, foi realizado aqui no Parlamento Paulista uma audiência pública sobre educação, conceitos, regras e normas que interferem no baixo desenvolvimento de crianças e adolescentes. O tema é medicalização nas escolas públicas, com a presença de professores, médicos e especialistas que juntos buscam prevenir e combater os excessivos diagnósticos clínicos e psicológicos para crianças e adolescentes. Isso já ocorre no dia a dia da rede de ensino, gerando muitas preocupações que necessitam de discussões e atualizações em diversas áreas.
Essa questão da medicalização que vem sendo abordada, ela é muito importante porque a gente primeiro precisa instituir políticas de diagnóstico, né? A gente não pode banalizar esse diagnóstico, ter a certeza de que a criança realmente tem esse transtorno de déficit de atenção, com ou sem a hiperatividade, para que ela possa ser medicada, né, com a droga específica para controle desse transtorno. Na audiência pública foi ressaltado que deve se procurar pelos entendimentos em torno de ocorrências como o do não aprender e até mesmo dos comportamentos considerados diretamente transtornos, sem a devida verificação. Muitas vezes, essas dificuldades que as crianças vivem, não é, no interior da escola, elas acabam sendo interpretadas como se fossem problemas individuais. Então, a criança não para sentada, a criança não presta atenção, a criança não está querendo fazer uma determinada tarefa, ela não obedece, não é? Então, todos esses processos, muitas vezes, são interpretados como se fossem patologias da criança, ou uma hiperatividade, outros chamam de déficit de atenção, outros chamam de dislexia, mas na verdade o que a gente tem ainda, né, é uma grande dificuldade, um grande desafio, vamos dizer assim, né, em escolarizar as nossas crianças e entender que necessidades essas crianças e esses jovens têm hoje para que a escola possa responder à altura dessas necessidades. O desinteresse, a dificuldade de aprendizagem e o mau desempenho na escola não estão associados só no ambiente escolar. A situação é mais ampla e tem um contexto que envolve também a saúde pública e a sociedade. Essa necessidade de vir trazer para cá um debate, né, que na audiência, fazer uma audiência pública sobre esse tema, é justamente para o aumento de encaminhamento, né, de crianças com dificuldade de aprendizagem para um atendimento médico, para especialistas, né, psiquiatras, neurologistas. E o que a gente tem observado, então, que essa privação de cultura, essa privação de lazer, essa dificuldade, né, de encontros em grupos, né, populares, tem sido substituído por um consumo de medicamento. É importante trabalhar o problema social junto com a gestão das escolas. Há um processo de medicalização de todos os fenômenos sociais, né? Então, fenômenos sociais, políticos e culturais são transformados em casos médicos, em transtornos, em desvios, e com isso nós temos o interesse da indústria farmacêutica querendo medicalizar, né? Para, na verdade, aferir lucros em cima dessa medicalização. E na educação não é diferente, existe um processo muito pesado, intenso de medicalização do processo educacional, do que eles chamam de distúrbios da aprendizagem, e tentam medicalizar uma questão educacional, uma questão muitas vezes até emocional, uma questão social relacionada à educação, como uma doença, como um fator médico. O Brasil está envelhecendo. Pesquisas do IBGE apontam que em 2030, a população com mais de 60 anos vai superar a de crianças e jovens até 14 anos. A necessidade de políticas públicas é cada vez maior, mas para muitos idosos, o amparo vem mesmo de entidades não governamentais. Um bom exemplo é a Associação União Beneficente dos Colégios Vicentinos. A entidade é responsável pelo Lar Nossa Senhora das Graças, fundado há 60 anos. O trabalho de apoio aos idosos foi reconhecido e a entidade homenageada aqui na Assembleia Legislativa. As irmãs da congregação São Vicente de Paulo compõem a congregação com 17 unidades de atendimento social no Brasil. Na cidade de Jundiaí, a 45 quilômetros da capital paulista, são 3 escolas e um lar de idosos. Aqui nós estabelecemos, temos um trabalho assim, com o nosso trabalho, o foco é a educação, mas nós também temos, eu diria assim, a parte de serviço social, a parte que trabalha com as unidades sociais. Então, com isso, a gente tem um trabalho de anos que vem realmente fazendo um trabalho para a sociedade. O trabalho das irmãs no Brasil teve início em 1896. De lá para cá, a instituição ampliou seu atendimento para 17 unidades no país.
Além da irmã Balbina Ferreira de Brites, presidente da associação, e ex-alunas, também foi homenageada com placa comemorativa a irmã Laísa Evelyn Costa Bissoli, que coordena o serviço social do lar. É um grande ganho, com certeza, porque é um reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido há 60 anos pela instituição. Hoje a gente atende esses idosos que são vulnerabilizados pela carência econômica, social, que chegam lá para nós como medida de proteção. Então isso é muito válido que nesse momento a gente tem esse ganho, esse reconhecimento pelo deputado. Em seu discurso, o deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, proponente da homenagem, lembrou que o trabalho das irmãs é muito próximo da vocação do poder público, que deve priorizar o atendimento aos mais carentes. E é uma homenagem muito justa, porque exatamente expressa a gratidão que todos nós temos pelos serviços que são prestados pelas irmãs em todo o estado de São Paulo, especialmente no caso de Jundiaí, o Lar Nossa Senhora das Graças, que completa 60 anos de atividade neste ano. Então, uma forma de reconhecer, valorizar e estimular um trabalho que todos nós temos profunda gratidão que é feito na cidade de Jundiaí. Vamos falar agora sobre saúde da mulher, mais precisamente da saúde das mamães. Ao dar à luz, muitas mulheres mergulham num estado de tristeza e irritação que mistura bem-estar, felicidade, alterações de humor e crises de choro. O diagnóstico quase sempre é depressão pós-parto, um quadro psicológico grave que precisa de tratamento rápido e adequado. Recuperada, mais esclarecida e confiante, Li conta que sofreu de depressão pós-parto em todas as vezes que teve filhos. Foram 3 gestações. A primeira foi a da Luísa, hoje com 16 anos. De repente você está perdida ali com uma criança, uma vida que depende de você e você não sabe o que fazer com aquilo. E você não sabe o que fazer com o seu corpo, você não sabe o que fazer com o que você está sentindo. Falta de informação no geral, falta de apoio, a cobrança. É uma cobrança assim, extrema de felicidade, achando que eu era a única pessoa na vida que estava passando por aquilo. Eu achava que era uma depressão normal, não sabia que estava relacionado ao parto, a tudo que aconteceu. E no meio dessa depressão, que eu já estava muito mal, já tinha crises de pânico, de ansiedade, o meu pai faleceu. E que foi que aumentou tudo, assim, potencializou o que eu estava sentindo. Depois vieram Pedro, de 7 anos, e Amanda, com 4. A cesárea me machucou muito e me fez ficar muito triste, muito depressiva mesmo. E o do Pedro foi a mesma coisa, eu não queria sair de casa. Aí o do Pedro foi uma coisa muito pior, porque eu tinha pânico. Eu tinha medo que me roubassem o meu filho. Um medo infundado, entendeu? Porque eu sempre saí com os meus filhos. Mas assim, eu não queria ir na padaria, porque se alguém me abordasse na rua e tentasse tirar meu filho. No caso da Amanda, eu creio que foi por conta de toda a situação, assim, que a gente estava passando. A cesárea em si também, que eu acho que os 3, né, me levaram para isso. E aquela dúvida, né? Será que ela vai ficar bem? Será que ela não vai ficar bem? Será que eu vou saber cuidar de um bebezinho tão pequeno? Eu tô sozinha. O que tem em comum das 3 coisas é a sensação de solidão. Mudanças físicas, fatores emocionais, alterações hormonais são apenas algumas das principais causas que levam uma mulher à depressão pós-parto. Uma pesquisa realizada no Brasil afirma que 1 entre 4 mulheres sofre com a doença. Os 2 principais sintomas são sentimentos de tristeza e depressão constantes e falta de interesse nas atividades diárias. Li conta que sempre quis ter filho através de partos normais, mas que a escolha não foi respeitada em nenhuma das 3 situações. Eu tive uma palavra que está na moda, mas é o que cabe aqui, o empoderamento. Eu não fui empoderada, eu não tive liberdade para escolher. Então, assim, isso me fez muito mal. As cesáreas foram desnecessárias, eu senti o meu corpo, sabe? Eu me senti agredida mesmo, de verdade, porque não era aquilo que eu queria.
Ela diz que se curou da depressão graças ao apoio de grupos formados por mulheres que passaram pelo mesmo problema. Hoje, ela é fotógrafa e doula, profissional que dá suporte físico e emocional a outras mulheres, antes, durante e após o parto. É muito importante a conversa, o diálogo entre mulheres, elas se procurarem. Eu teria procurado mulheres experientes, sabe? Mas só vai saber o que vai acontecer quando você está passando por aquilo. As depressões e a violência obstétrica me levaram a doular mulheres, a querer que elas não passem pelo que eu passei. Porque foi muito difícil mesmo passar por tudo aquilo sozinha, sem saber que eu não era o único, o ser único do mundo que passava por aquilo. O brasileiro adora quando o assunto é animalzinho de estimação. Uma pesquisa aponta que 68% dos donos de pets encontram conforto emocional ao lado do bichinho do coração. Mas ao contrário de milhares de cães e gatos que recebem carinho e proteção em um lar, outros milhares vivem nas ruas. E dependendo do amor de anjos voluntários, que dedicam a vida para dar um pouco de conforto a esses animais. Nós estamos em um bairro da periferia da Zona Leste de São Paulo. E aqui mora um casal que é exemplo de amor aos animais. Nós vamos contar melhor essa história. Eles moram aqui nesse prédio. Agora eu tô chegando aqui no apartamento onde moram o seu Eliseu, o sapateiro, e a mulher dele, a Márcia. Vamos ver se já tem barulho de latido. Nenhum barulho de latido? Que casa silenciosa! Surpresa! É que eles são... Não, tem sim. Tem barulhinho de latido. Olha, então... Eles são calmos? São muito calmos, sim, viu? Dá pra entrar, pra mostrar? Dá. É que eu já tô vendo 4 daqui. Eles ficam agitados. Fomos recepcionados pelo casal e pelos 7 cachorros que moram com eles no pequeno apartamento de apenas um quarto. A gente vai tentar apresentar essa molecada toda, né, seu Eliseu? O senhor lembra qual foi o primeiro pet que o senhor trouxe para cá, o primeiro pet de vocês? O primeiro pet foi a Iara, né? Que é essa marronzinha aqui. Vem cá, filha. Pega ela, Márcia. Essa é a Iara. É a Iara, né? Vamos lá, então, falar os nomes. Como chama a cachorrinha preta que tem epilepsia? Ela é a Nega. Nega? Ela é a Nega. Ó, Nega, vem cá. Essa é a Nega. Essa é a Lilica. Essa é a Nega. Ela tem epilepsia. Né, Nega? Aí na frente dela, ali pulando, é a Lilica. É a Lilica. Esse aqui é o menino do pai. É o menino do pai, que ele fica todo cheio quando fala. Que ele tá 2 semanas só aqui na casa. Mas tá essa aqui é a feia ou bonita? É a menina bonita. É a menina bonita. É a menina bonita, muito amorosa, né, filha? A Fiona. Essa aqui é a Fiona. Essa é a Fiona. Essa é a Fiona. A menina. Mansinha também, olha que graça. Essa aí, ela é... Aqui do outro lado a gente tem a Rajada e o Tigrão. Essa é a xodó da Dona Márcia. A Lilica dorme com ela na cama e tudo. É a minha Lilica. Essa aí dorme com a gente, né? Essa aqui é a minha Lilica. Então, essa aqui tava ali na praça abandonada e a molecada começou. Seu Eliseu, recolhe ela cachorro de rua. Eu falei, pessoal, eu não posso pegar mais cachorro. E ela ficou me olhando com aquele olharzinho penoso, sabe? Sentadinha assim, me olhando. Aí quando eu olhei assim, eu não aguentei, sabe? Quem resiste, né? Eu não resisti, sabe? Aí eu trouxe ela brigou comigo, falou, não, estamos cheios de cachorro aqui, você traz mais essa? Assim, aí chegou aqui, eu nem olhei pra ela, né? Falei assim, não, você tá doido, você não devia ter pegado, que a gente não tem mais condições e tal, que não sei o quê. Mas eu vou fazer o que com ela? Aí tá, passou a noite, aí no outro dia, agora virou grude, agora não desgruda mais. Quando eu escuto alguém dizer que não pode adotar porque não tem espaço, eu não acredito. Para mim, ele não quer adotar. Porque, veja bem, se der um filho na família e o espaço está pequeno, você joga esse filho fora, doa ele. O cachorro é a mesma coisa, se você pega um cachorro, é um filho. O orçamento é apertado, né? É verdade, o orçamento é apertado, eu sou sapateiro, né? Eu ganho aí R$1.400, R$1.200. Só de ração eu gasto R$1.000 de ração
né? Então o que eu faço? Eu faço apelo, né, para aquelas pessoas que podem ajudar, me ajudar. E graças a Deus, né, sempre vem, né, 2 sacos de 1, 3, 5, né, 6, né? Já veio até 15 sacos de ração para mim, né? Os apelos que eu faço pela internet, né? Sempre tem alguém assim ajudando, né? Mas vem, né? Mas nunca é o suficiente, porque aqui eu gasto uma média de 200 quilos por mês de ração. Aqui e lá no canil, né? Na verdade, não são só os cachorrinhos que a gente mostrou agora no apartamento onde ele mora com a dona Márcia. Tem mais 34 em um terreno aqui perto, que eles que cuidam. Vamos lá, seu Eliseu? Vamos lá mostrar? Antes de conhecer o abrigo improvisado, seu Eliseu resolve soltar os 7 que moram no apartamento para um pequeno passeio pelas ruas próximas. Olha só a farra! Esse abrigo aqui fica a poucos metros do apartamento do senhor, né, seu Eliseu? Exatamente. Como é que o senhor conseguiu esse espaço e quantos cães moram ali? Então, foi naquela depressão que eu tive, né? Aí apareceu um cachorrinho aqui na praça, pequenininho, né? Como não podia ficar em casa, eu trouxe e coloquei uma casinha ali embaixo para ele. Aí ele ficou ali, depois apareceu um outro, aí fui abrindo a clareira, né? E fui fechando em volta, aí foi crescendo, né? E hoje se tornou isso aqui. Hoje, né? são 34. 34, tudo com material reciclado, né? Cabe tudo isso ali? Cabe. Cabe, é apertado, mas cabe, né? Esses materiais o senhor também ganha? Não, isso eu pego aí jogado nos matos, né? Que o pessoal descarta, né? Aí eu vou juntando para ir fazendo a manutenção, né? Mas é tudo material assim jogado fora, né? Que eu recolhi e fiz, né? Para poder ajudar eles, né? Vamos mostrar a molecada então? Vamos lá. Aqui vivem 34 animais, todos cachorros, machos e fêmeas retirados das ruas. Estavam em situação de maus tratos, mal alimentados, com ferimentos, abandonados. Esse é o Teco e esse aqui é o Tico, né? Então, esse cachorro era maltratado, né? Aí solicitaram pra gente abrigar eles aqui, né? Até arrumar um dono, né? Então tá como lar temporário, né? A tutora, ela nos ajuda, né? Uma protetora que fez o resgate. E eles estão aqui também para adoção, né, seu Eliseu? Claro, para adoção, né? Só que eles é muito ciumento, né? Então eles brigam, né? Eles agridem outros cachorros. Então eu tive que colocar eles separados, né? A maioria deles só conheceu o amor e a bondade quando encontrou o seu Eliseu e a dona Márcia. E quem cuida durante o dia é minha mulher, né? E à noite eu venho aqui retirar os cocô, né? Trazer água, né? Mas durante o dia que dá comida, né? E olha assim, é minha mulher, né? Para não brigar, né? Para ver se está tudo bem, se ninguém invade aqui para fazer maldade. A Ângela ajuda e também pede socorro para o seu Eliseu. É uma protetora de animais. Uma tarefa nada fácil, uma luta de poucos em prol de uma causa tão nobre. A gente tem aí mais de 45 animais sobre a nossa responsabilidade, né? E o seu Eliseu, ele é uma pessoa assim muito querida, um espírito muito evoluído aqui dessa cidade de Tiradentes, viu? O seu Eliseu, ele ajuda muito. Ele é uma pessoa que sozinho, quando eu falo sozinho mesmo, ele já salvou muito já. A castração é uma importante ferramenta para diminuir o abandono de cães e gatos. Castração é tudo. Que as pessoas têm que entender, mesmo as pessoas que têm só aquele seu animalzinho dentro de casa, castre. E leve essa informação, porque só com a castração a gente vai conseguir diminuir isso aqui que vocês estão presenciando agora, que é realmente vários animais que foram recolhidos da rua. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje já são, só no Brasil, 30 milhões de animais abandonados. Os cães somam 20 milhões e os gatos, os outros 10. Em cidades de grande porte como São Paulo, para cada 5 habitantes existe um cachorro. Destes, 10% perambulam pelas ruas sem dono. É um trabalho sem fim. Realmente, a cidade de São Paulo, ela não tem políticas públicas voltadas para os animais. Ela não tem essa atenção especial e o resultado é isso, né? Só para se ter uma ideia do problema, em 10 anos, cada casal de cachorro pode gerar mais 80 mil animais. No caso dos gatos, esse número é de 70 mil filhotes.
que faz vocês continuarem? Ah, é amor. Não tem outra coisa. A gente ama incondicionalmente. A gente não consegue ficar indiferente a um sofrimento de um animal que não pode pedir socorro. TV em Revista termina agora. Até o nosso próximo encontro. Tchau.